Falar sobre imunoglobulinas. O conceito é básico, são anticorpos também chamados imunoglobulina Ig, que são estruturas proteicas encontradas no plasma sanguíneo. Eles atuam contra organismos invasores, tipos bactérias, vírus, certo? Organismos invasores contra o nosso organismo. E nós vamos iniciar falando da IgA. São anticorpos pertencentes a uma classe das imunoglobulinas, que correspondem a cerca de 6% do total destas. É a principal classe de anticorpos presente nas secreções. A imunoglobulina IgA está presente na saliva, no leite, nas lágrimas, na secreção mucosa intestinal, nas secreções respiratórias urinárias, com importância na imunidade da mucosa e superfícies externas do organismo, certo? Possuindo duas classes, duas subclasses, IgA1, que representa cerca de 85% total da IgA, e a IgA2. A IgA representa meia-vida de aproximadamente 6 dias. Essa imunoglobulina fixa o complemento pela via alternativa e não é capaz de atravessar a barreira placentária. Ela possui seus sinônimos, que é IgA, IgA quantitativa e IgA total. Você pode solicitar o laboratório como IgA imunoglobulina A, certo? Se for fazer solicitação, a indicação para a solicitação de IgA é uma avaliação da imunidade humoral, o diagnóstico de mieloma múltiplo por IgA, o monitoramento da terapia de mieloma múltiplo por IgA também, você solicita a imunoglobulina A. Avaliação de anafilaxia e exposição a IgA. Avaliação de pacientes com doença celíaca também. Certo. Os valores de referência nos adultos 85 a 385 miligramas por decímetros litros. Certo? A outra imunoglobulina é a IgD. A definição são anticorpos pertencentes de uma das classes das imunoglobulinas, possuindo a menor concentração dentre elas, a IgD, correspondente a mais ou menos 1% do total. Apesar de sua baixíssima concentração, ela parece possuir grande importância como receptor da membrana linfocitária, sendo a imunoglobulina de maior presença na superfície dos linfócitos. Isso é importantíssimo sabermos, né? Funcionando como um receptor antigênico, sendo capaz de ativar, suspender e controlar a divisão, diferenciação da célula B, levando à produção de anticorpos. A IgD possui meia-vida de mais ou menos 2,8 dias. Ela não fixa o complemento e não consegue atravessar a barreira placentária. Os seus sinônimos é IgD, IgD quantitativo e IgD total. A solicitação geralmente é solicitada a imunoglobulina D. Isso mesmo, é a imunoglobulina D. Essa, no caso, é a solicitação, né? A IgM, que é outra imunoglobulina, são anticorpos pertencentes a uma das classes, que corresponde a cerca de 5 a 10% do total destas. É o tipo de imunoglobulina sintetizada inicialmente e abundantemente pela resposta primária por anticorpos, sendo a principal defesa eficaz contra a bacteremia. Sua deficiência geralmente está associada especialmente a infecções por gram-negativos. Certo? A IgM apresenta uma massa molecular grande, com meia-vida de 5 a 6 dias. Ela possui alta eficácia na fixação do complemento pela via clássica e também não é capaz de atravessar a barreira placentária. Possui seus sinônimos, como as outras, IgM, IgM quantitativo e IgM total. Não tem diferenciação, só vai mudar o tipo de nome, no caso, né? Certo? No caso, é de imunoglobulina. A solicitação é imunoglobulina M, certo? Possui algumas indicações. Avaliação da imunidade humoral, diagnóstico e monitoramento da terapia na macroglobulinemia de Waldenström, neoplasias linfoproliferativas, etc. Certo?
Mieloma múltiplo por IgM, que é raro, mas pode ser. Avaliação de agudeza das infecções. E os seus valores de referência estão entre 53 a 375 miligramas por decímetros litros. Certo? A outra imunoglobulina é a IgE. São anticorpos pertencentes a uma classe das 5 classes de imunoglobulinas, sendo que apresenta a menor concentração sérica. Ela possui uma capacidade de se ligar à pele, né, e alguns processos de reações alérgicas, assim como as outras imunoglobulinas. Ela é produzida através de uma estimulação antigênica, certo? Ligando-se aos basófilos e mastócitos. Assim como a IgA, ela é produzida, gente, principalmente nos revestimentos dos tratos intestinais e respiratório, certo? Sendo considerada uma imunoglobulina secretora. O paciente que tem a deficiência de IgE geralmente está associado à deficiência de IgA, certo? Esse indivíduo ele tem um aumento da suscetibilidade de infecções, certo? A infecções. A IgE não fixa o complemento, ela não é capaz de atravessar também a barreira placentária e apresenta uma meia-vida curta de aproximadamente de 2 a 3 dias. Os sinônimos IgE, IgE quantitativo e IgE total, certo? Geralmente solicitamos IgE, certo? Como imunoglobulina E, certo? E possui algumas indicações. Essas indicações, ela é mais assim, avaliação e segmento de doenças atópicas, investigações de doenças parasitárias, diagnóstico de mieloma múltiplo por IgE, certo? Geralmente a idade e concentração em quilo-unidade, certo? Recém-nascidos de 2,31 a 11 meses, 8 a 3 anos, de 24 a 6 anos, de 11 meses mais ou menos menor que até 10 anos, até digamos 10 anos de idade do paciente, certo? Os valores de referência variam conforme o método utilizado e o laboratório clínico, certo? E vamos falar da IgG, que são os anticorpos pertencentes a uma das 5 principais classes de imunoglobulinas, sendo de maior concentração sérica. A literatura diz que é cerca de 80% do total. A IgG apresenta 4 subclasses, que divergem entre si pela diferença antigênica de cadeias pesadas, né? Foi o que mais ou menos eu li. Nós temos a IG1, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. A IgG ativa o complemento pela via clássica. Ela possui uma meia-vida mais ou menos de 18 a 23 dias. Bem grande, né? A meia-vida dela. E é a única imunoglobulina que é capaz de atravessar a barreira placentária, certo? Por isso ela confere ao feto uma linha protetiva contra infecções das 2 primeiras semanas de vida. Ok? Os seus sinônimos é IgG, IgG quantitativo e IgG total. E para você solicitar IgG, você vai solicitar o laboratório imunoglobulina G, certo? Ela possui algumas indicações também, como as outras, certo? E geralmente as indicações da IgG você vai fazer a avaliação da imunidade humoral, também para o diagnóstico e monitorização do mieloma múltiplo por IgG, detecção, avaliação e segmento de pacientes com quadros de imunodeficiência, certo? De doenças imunodeficientes, a avaliação da síndrome de hiper-IgM, que geralmente ela cursa com diminuição, uma das causas de IgG, certo? E é isso daí, gente. É muito interessante a gente revisar. São assuntos simples, mas que a gente revisando, a gente não vai passar nenhuma situação difícil, que são coisas simples, mas que vai ser perguntado. No internato a gente vê isso também. O médico vem pra gente e solicita aí. Para que você vai imunoglobulina G? A IgG? A IgE atravessa a barreira placentária. Qual é que tem a maior longa vida? Entendeu? Então, assim, é interessante, né? A gente dar uma revisada nisso. Os valores de referência da IgG é 564 a 1765, mais ou menos.
Um grande abraço e vamos estudando, né?